Mano, agora o Lil Uzi Vert tá no melhor momento da carreira dele. E ele conseguiu lançar o melhor projeto de 2023, pelo menos até agora, né? Eu tô muito, mas muito animado mesmo pra falar sobre a Pink Tape. E nesse vídeo você vai entender o porquê esse álbum é tão importante, você vai entender também toda a história e a mensagem que o Lil Uzi Vert quis trazer aqui. E até o final do vídeo você vai entender o porquê o Lil Uzi Vert agora se tornou um dos artistas mais relevantes do trap, ao lado do Travis Scott e do Playboi Carti, que inclusive participaram desse álbum, tá? Mas ó, antes eu vou te pedir pra deixar um like e um comentário nesse vídeo pro YouTube já chegar recomendando ele pra mais e mais pessoas. E assim a gente conseguir bater a meta dos 100 mil inscritos aqui no Beatstation, fechou? E agora vamos entender como o Lil Uzi quebrou a cena do trap com a Pink Tape. Pink Tape. De todos que ele já fez, esse é o projeto mais introspectivo do Uzi, ou seja, o projeto onde ele mais se abre pro público, onde ele expõe seus pensamentos, suas inseguranças, as suas quedas e até algumas experiências pessoais dele bem sérias que ele nunca chegou a comentar antes, tá ligado? E ó, teve gente que acabou se decepcionando um pouco porque tava esperando um álbum naquele estilo curtinho, que cria uma historinha, onde todas as músicas têm uma conexão e uma certa semelhança, né? E não, esse não é o caso de Pink Tape. Aqui o Lil Uzi até contou uma história, mas é a história dele, tá ligado? Ele não quer criar um novo universo e te levar pra lá. A ideia do álbum não é essa. Na verdade, é o contrário. Ao invés de te levar pra longe, ele quer te trazer pra mais perto dele, pra mais perto da realidade e das emoções de um artista que, por mais que seja esse personagem excêntrico e divertido que todo mundo gosta, ainda assim tem seus problemas e seus conflitos pessoais, que a gente não teve a chance de conhecer antes, né? E em Pink Tape a gente vai conhecer. I feel like bitch, I'm a crow. Whoa! I feel like bitch, I'm a crow. My right hand to God, I ain't never heard a Uzi Vert song that I can say that's Uzi Vert. But I know he a sissified looking nigga that put fingernail polish on his motherfucking nails and wear dresses. How you gonna talk about something, nigga? E vamos lá, pra te dar um contexto rápido, esse cara é o Charleston White. Ele foi um ex-líder de gangue que ficou famoso lá nos Estados Unidos por contar histórias sobre a antiga vida criminal dele. E como as histórias e as opiniões dele foram ficando populares, vez ou outra ele também gostava de dar algumas opiniões bem ácidas sobre a cena atual do hip hop. E o Lil Uzi colocou esse discurso do Charleston White bem no início da Pink Tape. E como vocês viram, foi um discurso bem paia sobre o Uzi, pra dizer o mínimo, né? E enquanto isso, começa uma guitarra de fundo, com o Lil Uzi metendo um belo de um foda-se e mostrando que ele não liga pra nada do que esses caras pensam ou acham que ele deveria ser. Ele fala que agora tá de volta e que ele vai continuar fazendo o que ele quiser, confrontando diretamente esse pensamento da galera mais antiga que tenta rebaixar artistas dessa nova geração que o Uzi faz parte, né? E depois dessa resposta bem dada, o beat vira e a gente ouve uma das músicas mais insanas que ele já fez na vida dele. E isso daqui, meus amigos, é a definição de uma música épica. Suicide doors, suicide doors. I just wanna crash out in a track. Mano, isso aqui sim é um rage de respeito, tá ligado? Isso joga o clima lá no alto totalmente. Então se essa é a nova tendência, a nova onda do trap, o Lil Uzi simplesmente colocou no bolso de verdade. Porque essa é uma das músicas mais insanas que eu já ouvi nesses últimos tempos de trap. E um negócio curioso nessa música também é que ele brinca com aquela polêmica sobre ele ser ou não satanista. E ele fala que na real ele não é, mas como as pessoas morderam essa isca que ele jogou pra chamar atenção, meio que o plano dele de sempre estar sendo comentado funciona, então ele só deixa o bagulho continuar mesmo, tá ligado? Nesse álbum a gente vai ver vários lados do Lil Uzi Vert, com alguns versos mais íntimos e sérios e até versos mais cômicos e engraçados, como na música Flora The Face, que é o som que abre esse álbum e o Uzi já chega respondendo, por exemplo, os rumores que rolavam por aí sobre ele ser gay. E esse bagulho aqui, mano, é muito engraçado, porque você tem noção que o primeiro verso que o cara me lança no álbum é literalmente esse aqui. Mano, sem palavras pra isso aqui. Me fala se tem uma forma mais trap de começar um álbum. Esse cara aqui, ele é maluco, mano. E bom, logo depois disso a gente chega no primeiro feat do álbum com nada mais nada menos que ele, o meu parceiro das antigas, o Travis Scott. Eu sinto que essa música em específica foi feita pros shows, tá ligado? Ela é feita pro ao vivo, porque essa é uma música que desperta uma energia diferente, uma energia muito foda, tá ligado? E se isso aqui toca num show, filho, já era. É bate cabeça pra todo lado. Inclusive fica aí
minha sugestão pro pessoal do Senna, que eu sei que assistem um Beatstation. Mano, chamem o Lil Uzi pra ele cantar essa obra ao vivo pra nós, por favor. My neck is filled with the water. I don't think they really hear me. Walk around with it as clearly. 100 yearly. E a Pink Tape começa assim mesmo, mano, com ar de resposta e revolta do Lil Uzi. Os 3 primeiros sons são totalmente enérgicos e é como se ele estivesse falando: mano, sai da frente que nós vamos quebrar tudo e quem manda aqui é nós. E você gostando ou não, eu sou um dos caras que faz essa merda pegar fogo de verdade, filho. E tudo isso junto daquelas guitarras e aqueles gritos dele bem contagiantes. Mano, tá louco, isso aqui é muito bom. E é por isso que eu achei essa uma das melhores introduções a um álbum, tá ligado? E o Lil Uzi consegue passar muito bem essa ideia de te trazer pra essa revolta junto com ele. E se lá em 2020 o cara já dividiu a cena quando ele chegou trazendo alguns elementos do rock dentro do trap, o Lil Uzi conseguiu aumentar isso muito mais, já que agora ele não tava só fazendo trap com alguns elementos de rock ou punk. Ele literalmente pulou de cabeça nessa herança do rock que ele sempre curtiu. E nisso a gente consegue ver faixas inteiramente de rock, hardcore, metal e por aí vai. O cara se jogou mesmo, sabe? De tanto que tem feat com Bring Me The Horizon e até uma homenagem pro System of a Down. Apesar do público ter julgado essa faixa como um karaokê mal feito. E por mais que algumas dessas músicas não façam meu estilo, eu curti demais ver como o Uzi se arriscou nesse álbum, deixando qualquer medo de lado e assumindo totalmente essa figura de rockstar que ele sempre pregava por aí. E mesmo que eu não volte a ouvir algumas dessas músicas de rock no meu dia a dia, eu senti que elas agregaram muito pra experiência e pra autenticidade de Pink Tape, sabe? Esse negócio de ser uma caixinha de surpresas, onde você não sabe o que esperar da próxima música, daí você vai ouvindo e também vai tendo vários choques e várias surpresas no meio do caminho. Tudo isso causa uma viagem muito louca nessa montanha russa que é a Pink Tape. Então mesmo que essa parte tenha sido a mais criticada pela comunidade, eu acho ela importante sim, já que a ideia de Pink Tape é explorar ao máximo os traços da personalidade do Lil Uzi Vert, né? E o rock sempre esteve muito presente nisso, né? E dessa vez ele se permitiu expressar isso pra nós musicalmente. Ele sabia que arriscando esse tipo de som não faria nenhum hit absurdo, mas ele tava fazendo a brisa dele, mano, o bagulho que ele queria de verdade, tá ligado? Independente se ia bater ou não, ele só queria expressar um lado real dele, e eu admiro muito isso, ainda mais vindo de um artista que já é tão estabelecido na indústria como ele é, que é muito difícil ver artistas desse tamanho se arriscando dessa forma, entendeu? Então eu consegui sentir a verdade dele, sabe? E eu gosto de tentar entrar na brisa do artista pra conseguir pegar o máximo dessa experiência que ele tenta trazer na arte dele. Mas ó, relaxa aí que nem só de rock vive o Uzi. Na verdade esse álbum é muito variado e tá longe de se limitar só a um gênero ou estilo musical, porque ele vai sim te colocar pra bater cabeça no início, mas quando você menos esperar, você vai se deparar com algumas das músicas mais gostosas que o Lil Uzi já fez também, no sentido de vibe, aquelas músicas que você coloca pra flutuar e só deixa fluir, tá ligado? É como se fosse uma anestesia depois de todo aquele caos criativo que ele trouxe no início do álbum. I don't know if you're really in love with me now. E é por isso que eu amei tanto esse álbum. Ele conseguiu me causar muitas sensações diferentes. É quase como se fosse uma surpresa atrás da outra. E Pink Tape tem muita surpresa. Uma delas foi o vazamento de um feat do Uzi com o Playboi Carti. E assim, essa música já foi tirada do ar alguns minutos depois de ser lançada e ela não estava incluída na tracklist oficial de Pink Tape. Porém, tanto a fanbase do Lil Uzi quanto a do Carti já estavam esperando por esse novo feat há muito tempo, mano. Então quando a galera viu que esse feat não ia rolar, a maioria dos comentários sobre Pink Tape era: pô, eu tava esperando que tivesse um feat do Carti. Então, mano, é muito bizarro quando você para pra pensar que num álbum com toda essa importância pro Lil Uzi, a maioria dos comentários era falando sobre o Carti. Tipo, olha o nível de influência que esse vampiro alcançou, mano. Isso pra mim ainda é muito fora do normal. Mas enfim, se tem uma coisa que o Lil Uzi Vert sabe fazer, é fazer o seu marketing, né? E nisso ele é muito criativo. Então mesmo que a música tenha sido deletada depois de alguns minutos, ele sabia muito bem que só dele vazar esse som com o Carti, ele ia entregar exatamente
exatamente o que os fãs queriam. E nisso, a Pink Tape ia ser 10 vezes mais comentada pela internet. Eu vou deixar um trecho dele aí pra vocês. Eu acho que não vai dar pra mostrar não, porque quem mostrou foi de ralo, então só ignora e continua o vídeo. E além de rock e de trap, o mano colocou até som de rave no álbum, com a música Fire Alarm. E mano, o que eu posso falar sobre Nakamura? Esse som é tão fantástico que parece que a voz do Uzi se fundiu com o beat, tá ligado? E fez tudo ser uma viagem só. E mano, é sério, essas duas músicas são uma experiência foda de verdade e eu acho que você precisa ouvir isso. Took your bitch call emergency. Ain't no bitch never heard of me. I fought hoes on E eu gostei muito de ver como o Lil Uzi se aproximou mais da gente nesse álbum. E lá pro final dele é muito interessante ver essa parte mais humana e pessoal do Lil Uzi Vert. Você consegue sentir muito isso em músicas como Days Come and Go, Patience e Rehab, por exemplo. Oh, you bout that, you bout that, you don't medications, then reply back, yeah, days come and go, but my love gon' stay. I'll never forget my rain. I thought that they was just trying to be in my business. Eu queria até dar um destaque nessa última em específico, que significa reabilitação, porque conta um momento muito doloroso e real na vida do Lil Uzi. Foi quando ele foi afastado dos palcos pra entrar em reabilitação, por conta da dependência química que ele tinha. Nesse som ele conta uma experiência muito pessoal dele, num local onde ele teve que lidar com tudo isso, e ver a vida por uma visão diferente da que ele estava acostumado nos palcos. E aqui ele fala muito sobre a dor que a abstinência dele estava causando, e essa abstinência era causada pelas mesmas drogas que ele citava antes em Pink Tape, só que agora era o resultado daquilo, era mostrando a parte que não é nada romântica, mostrando toda essa dor e esses problemas que isso pode causar na vida de alguém. Então é uma parte que foge desse glamour que o trap prega e vai pra um lado mais real e humano, sabe? Mostrando as consequências pesadas que esse tipo de vida pode causar. E é um contraste muito real e eu acho que vale a pena sim ser ouvido. E vamos lá, pra mim uma das coisas que fez a Pink Tape ser tão única foi que o Lil Uzi Vert finalizou o álbum literalmente com encerramento de anime, tá ligado? E pra mim essa foi a cereja desse bolo e eu achei muito foda a ideia, eu nunca tinha visto algo parecido e eu achei que combinou muito com o Uzi esse feat com a dupla Baby Metal, eu achei genial de verdade. E se você quiser pode até fazer um teste aí, mano, coloca essa música em algum encerramento de um anime que você curte aí, que eu tenho certeza que ela vai funcionar perfeitamente. E mano, a sensação que esse álbum me trouxe foi muito parecida com a sensação de assistir um filme foda, com vários plot twists, várias surpresas e muita coisa marcante, tá ligado? É aquele filme que quando termina você fica tipo, mano, que foi isso que eu acabei de assistir? Que bagulho foda. Então, eu senti exatamente isso quando eu terminei de ouvir a Pink Tape completa. E esse álbum não é um daqueles que você vai ouvir rapidinho com uma história redonda e linear. Na verdade, ele é essa montanha russa, ele é marcado pelo caos, onde vai dar revolta e dos gritos agressivos do Uzi até um momento mais íntimo e calmo. E tudo isso num conjunto, mostrando diferentes situações na vida de um artista como o Lil Uzi Vert. E além desse projeto representar tão bem o Uzi, Pink Tape na verdade é uma homenagem a todo tipo de influência que ele já recebeu na arte dele e que moldaram ele a ser o artista que a gente conhece hoje. E é por isso que nessas músicas ele cita o Chief Keef, ele homenageia o System of a Down e homenageia também o amigo que influenciou tanto na arte dele, o próprio Playboi Carti. E no final ele até expressa o amor dele pela cultura japonesa, como anime, por exemplo. E tudo isso faz parte da personalidade dele. Tudo isso descreve quem é o Lil Uzi Vert. Eu acho que já deu pra perceber o quanto eu gostei de todo esse projeto, né, mano? E eu sei que nesses últimos anos só se falavam em dois nomes quando a pergunta era quem são os artistas mais influentes do trap na nossa geração? E a resposta era sempre Travis Scott e Playboi Carti. Mas se ainda existia alguma dúvida sobre quem seria o terceiro artista que estaria no topo da cena junto com esses caras, eu acho que agora a gente já sabe quem é o cara que preencheu esse espaço, né? E ó, se você é novo aqui no canal e caiu aqui de paraquedas, já se inscreve pra ajudar a gente a bater essa meta dos 100 mil inscritos. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você também vai curtir esse aí que tá aparecendo na tela, que é onde eu mostro como o Lil Uzi parou Nova York com o hit Just Wanna Rock, que também é uma música de Pink Tape. Mas é isso, por hoje é só e a gente se vê no próximo episódio do canal Beat Station. This shit is real. This is Beat Station.